Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no Expo Center Norte. Vamos fazer a cobertura aqui do que está acontecendo, né? Como que foi essa semana da SET Expo 2022. Vamos lá. Dizem que é a pior apresentação que o SET Expo já viu, a mais frustrante. Eu confesso que, naturalmente, eu não acredito nisso. Eu quero que ele me desminta. Robson Ferri com vocês, criatividade com RF. Vamos lá! Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Super feliz de estar aqui com vocês. Já pode rolar aqui uma projeção. Bem, primeiro agradeço a atenção de todos, a oportunidade de estar aqui participando de um evento tão importante que é o SET Expo. Quando eu dou uma lida ali embaixo, ali no rodapé, eu vejo o maior evento de tecnologia e negócios do setor de mídia e entretenimento da América Latina. Meu Deus, que loucura isso. Eu me sinto muito honrado em estar aqui. Agradeço a essa figura brilhante que é o engenheiro, o professor Eduardo Capia. Agradeço a atenção de todos vocês. Ver uma figura como o Benite ali, não imagina a pressão. O cara tem um patrão que tem 200 milhões de dólares na conta. Tem grupos aqui estratégicos importantes de todo o Brasil, queridos amigos, e antes de mais nada, pessoas apaixonadas em fazer rádio e fazer a diferença. E aqui estamos, quando eu fui procurado, foi para o Eduardo: poxa, Ferri, vamos lá, vamos falar alguma coisa ou outra. Eu estou numa loucura tremenda, porque eu estou trabalhando com outras coisas também. E eu falei: Eduardo, vamos embora, vamos fazer, cara, mas eu estou atendendo alguns outros segmentos. Então, antes de mais nada, eu queria dar a oportunidade. Quem quiser ir lá na outra sala, está errado o slide, sala 2 ou sala 3, fiquem à vontade. Mas fica aqui o meu registro para essa figura. Eduardo Capia, que construiu a sua carreira brilhante, vitoriosa como engenheiro, eletricista, focado em desenvolvimento, rádio e TV integrados, diretor da SET, da porra toda. É um cara que, nessa hora, esse é o Eduardo Capia. Esse é o Eduardo, nosso querido engenheiro Eduardo Capia, que está na corda bamba. Gostou, Edu? Você está correndo muito risco aí. Próxima reunião de diretoria, você tem um grande risco aí. Eduardo Capia, nesse momento, está assim, porque me chamar realmente é uma coisa bastante arriscada, e é claro que às vezes a gente tem o risco de dar um chute e esse chute não ser tão bem sucedido. Faz parte da vida. Olha lá o Cristiano Ronaldo, o nosso Eduardo Capia da comunicação. O problema de tudo isso também é que hoje nós estamos no mundo digital, tudo, o Capia, cria lastro. Então, daqui a pouco vão procurar Eduardo Capia no Reclame Aqui. Eu sempre digo a mesma coisa. Nós somos gente trabalhando para a gente. O que está no meio são equipamentos, são coisas materiais. E nós vivemos da emoção. Quando nós conseguimos emocionar qualquer pessoa do outro lado, estará resolvido. Aí você tem um sucesso. Aí você tem Robson Ferri abrilhantando a gente aqui. Gente, é uma emoção grande te receber. Eu sei que muita gente falou assim: não, mas não vai ter mais ninguém com ele. Não precisa. Não há mais necessidade de mais ninguém, só ele. Obrigado, Robson. Meu abraço e ficamos à disposição. Se alguém quiser fazer uso da palavra, a gente abre para vocês. Mas é uma satisfação imensa poder comemorar o centenário do rádio, o novo centenário, né? Com a criatividade. Obrigado. Obrigado a todos. Uma ótima tarde. Obrigado pelo tempo de vocês. E espero que a gente continue aí colaborando com muita paixão. Muito obrigado. Vamos com Deus e vamos em frente, né? Vamos fazer a mensagem da missa agora, né? A gente não faz só sobreviver. Muito difícil ter jornalistas que entendam o processo produtivo completo.
E então esse foi um projeto que fizemos com o professor Francisco, lá em 2014 começou, na Copa do Mundo. Eu sou editor da revista 7 já desde 2012, o professor Francisco na Unesp trabalha, e a gente começou a perceber que era muito difícil trazer para a revista 7 na época jornalistas que fizessem tecnologia, que cobrissem tecnologia. Não havia 5G nessa época, era tudo mais tranquilo. Aí criamos este painel e a partir daí, todos os anos, com a parceria da 7 e a Unesp, a gente cria um tema que a gente chama que é acadêmico, porque são os temas que a gente vai estudando e vai desenvolvendo, certo? Hoje vamos falar de TV aberta, plataformas OTT e hábitos de consumo pós-pandemia, porque nós acreditamos, todos que estamos aqui, que a TV aberta, o 3% que está aí, sabe, mas o 3% saiu da USP, da universidade, do professor Almir, nosso colega, no UTET, e começou com colaboracionismo. O 3% começou como um trabalho na USP, filmado nos tetos da USP, que foi para YouTube quando o YouTube começou. Aí, por colaboracionismo, começou a ter traduções e legendagens em um monte de países no mundo. Aí, Netflix viu e virou um sucesso mundial. Então, a academia às vezes gera produtos. É isso. Renato, Renato, a vida toda trabalhou em televisão. Acho que de todos nós, junto com o professor Francisco, que é diretor de uma televisão universitária, ama a televisão. É sua, Renato. Boa tarde a todos. Quero agradecer muito o convite da 7, do professor Fernando. Né? A gente tenta fazer essa ponte, né, entre o mercado e a academia. E para essa apresentação, né, para a professora é difícil, porque às vezes a gente fala 2 períodos de 50 minutos ou 4 períodos de 50 minutos. Aqui a gente tem 20 e parece o tempo de arte de televisão que ele começa a contar ali, né? Parece aquela experiência. Então, nesse momento, eu coordeno o curso de Rádio e TV da Belas Artes, obrigado, Deise, da graduação, né? E na Casper Libero, eu faço a supervisão pedagógica da produtora audiovisual e da Rádio Gazeta Online, né? Que é um espaço de produção de alunos, mas que a gente vê que também se desdobra tanto na internet quanto até em TV aberta. Então, para começar, né, o nosso painel, essa apresentação, eu tentei resumir aqui num slide o que a gente viu de mais importante dos dados, né, das últimas pesquisas da Cantar Ibope Media. Isso foi abordado também, né, nas falas da Melissa Vogel. E então, assim, quando a gente compara o tempo que o brasileiro dedicou em 2021 para a chamada TV linear, quer dizer, aquela programação transmitida em fluxo pelas emissoras, com os serviços de vídeo on demand. 79% do tempo foi de consumo de programação linear, quer dizer, praticamente 80-20, né? Quase 4-1, se a gente for ver ali. Alguns alunos, às vezes, têm a percepção de que o streaming já teria batido o tempo de consumo de televisão no Brasil, né? E aí a gente se depara com esses dados. E outra questão interessante, a gente tem que considerar que dentro desses 21% do consumo de vídeo online, uma parte, que a gente não sabe exatamente quanto ali pelo dado, é relacionado ao conteúdo que já passou ou vai passar na televisão. Né? Então a gente está falando aí de um capítulo de novela do SBT no YouTube, um programa da Rede TV no YouTube, uma produção da Globo no Globoplay, uma produção da Record TV no Play Plus e assim sucessivamente. Então, só para a gente entender essa situação, né? O programa Edição Extra é o programa mais longevo do Brasil produzido por alunos em TV aberta. Né? No ano passado ele completou 25 anos. Ele é exibido no primeiro domingo de cada mês, às 11h30 da noite, na TV Gazeta e para toda a rede, não só para São Paulo. Bom, começou lá atrás, né, bem antes dos anos 2000. Depois de um certo tempo, cada matéria, cada pauta, cada reportagem passou a virar um vídeo para o canal do YouTube da faculdade. Mas até aqui a gente chama de cross-mídia, né? Claro que eu tenho uma divisão do conteúdo. Por exemplo, quem vai ver abertura, escalada, passagem de bloco, encerramento, é só quem viu na TV. Mas como a gente geralmente tem 3 pautas mais aprofundadas por programa, cada uma dessas pautas vira um vídeo, mas é o mesmo vídeo que passou na televisão. No ano passado, em razão dos 25 anos, a gente, né, fez algumas reuniões para falar, precisamos ampliar o projeto. E aí, qual foi a ideia? E sabendo que tem um braço da Rádio Gazeta Online, que é a antiga Rádio Gazeta AM, né, que ficava no AM do Dial. E aí veio a ideia de fazer um projeto transmídia, aproveitando a riqueza do conteúdo do material bruto dos entrevistados.
Porque às vezes o entrevistado, né, aqui são só temas sobre comunicação, né, uma revista eletrônica sobre comunicação, e com muitos temas que foram abordados aqui, né, a gente fez matéria sobre áudio imersivo, 5G, branded content, embaixadores virtuais, né, então sempre temas sobre comunicação. E aí qual foi a ideia? Aproveitar essa riqueza do material bruto de cada entrevistado, gravar muito bem também as perguntas da equipe, dos produtores, e criar um podcast, um material de áudio com esse conteúdo. Então, de repente, numa matéria de 9 minutos, esse professor, esse especialista apareceu durante 2 minutos e meio. Só que eu tenho outros 18 minutos riquíssimos do conteúdo dele que você se interessa por saber mais sobre jornalismo de dados. Então, aí a gente passou a desdobrar em 2 projetos. O áudio que a gente cria como podcast, ele tanto é transmitido no streaming da Rádio Gazeta Online, como programação, como também ele é publicado uma vez por semana, com uma sequência numérica, título, como podcast. Então, da televisão para a rádio online ou para o podcast, a gente considera ali como transmídia. Agora, se você está ouvindo na programação online da rádio e você sabe que está disponível como podcast, ali é cross-mídia, porque é exatamente o mesmo áudio na rádio online ou na plataforma de podcast, né? Então, né, deixo aqui meus contatos aqui para a gente terminar, né? Quero agradecer muito a presença de todos, o convite, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Participei do 5G também. Com mais meus amigos. Professor Francisco Machado Filho. Pedi licença para ficar aqui perto, porque eu realmente não enxergo ali. Professor da Unesp, e esse professor da Unesp, ele é o único dos 3 que é diretor da emissora. Então, o Francisco, todos os dias lida com a televisão aberta, com a TV digital. Bauru. Francisco, vamos lá. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui novamente. A gente aprende muito no Congresso e essas reflexões que eu trago aqui hoje é exatamente fruto desses anos todos que a gente vem discutindo tecnologia e o comportamento dos usuários na rede. E uma experiência que a gente está aplicando na televisão, né, na TV universitária, não aberto, mas TV educativa, vinculada à Unesp. Ela é uma televisão que a gente enxerga como qualquer outra TV educativa que tenha no país, ou uma TV regional ou TV local. Por exemplo, lá no caso da Casper Libero, a gente consegue ter o site da Rádio Gazeta Online, a parte da faculdade com uma funcionária e uma aluna alimentando independentemente. E não aquela questão, às vezes, de instituição de ensino, que a gente conhece algumas, que às vezes você manda um conteúdo, que o marketing dá ok, publica daqui 3 semanas, aí o seu conteúdo quente da rádio ou da TV já eram, né? Então, acho que tem que ter essa dimensão também de como valorizar essa produção de conteúdo no digital e nas redes sociais.